A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Homero. Venho trazer para vocês aqui uma reflexão bíblica do nosso quadro Leitura Bíblica Diária, que está lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 9 ao verso 17, que diz: Vós, porém, irmãos, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Esse texto aqui está falando de uma nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito da Santidade. Ele vai começar lá em Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há. Ele está ensinando aos cristãos aqui que temos que viver uma vida com Deus, uma vida em santidade, e não temos que viver mais na carne, mas sim viver pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ele faz uma pergunta aqui no verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Essa justiça é a justiça de Cristo. Ele diz no verso 12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Então temos duas naturezas dentro de nós, a natureza carnal e a natureza espiritual. Aí você vai dar mais alimento a quem? A carnal ou a espiritual? Vamos dar mais ênfase à nossa natureza carnal decaída ou à natureza espiritual que vem de Deus? Qual é o nosso posicionamento diante dessa situação? De maneira, irmão, ele ainda faz, de maneira, irmãos, que não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Temos que viver segundo o Espírito de Deus. Temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Temos que nos alimentar com as coisas de Deus, não com as coisas da carne. Amém? Muito obrigado. Tenha uma semana abençoada no nome santo de Jesus.